Está no ar pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, Violas, Versos e Prosas. Olá pessoal, começando mais um Violas, Versos e Prosas, aqui pela Univale TV, pela Rádio Univale. Sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente e principalmente, a companhia dos nossos convidados, trazendo sempre um grande nome da nossa música. E hoje, mais um grande nome, mais uma pessoa incrível para compartilhar um pouco da história aqui com a gente, que é o pianista e compositor Gandhi Martins, que também é professor aqui da Univale e conseguiu um tempo para conversar com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Gandhi. Tudo bem? Obrigado, Juliana, tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente bater um papinho. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Professor, eu já estou falando professor, Já estou aqui, chamando professor. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou te apresentar para quem ainda não te conhece, um pouco da sua trajetória. Então vamos lá, Gandhi Martins é um pianista, compositor natural do estado do Rio Grande do Sul e residente em Florianópolis. Iniciou seus estudos de piano na infância em São Paulo. Sua carreira profissional começou na adolescência, quando acompanhava o seu pai, Clóvis Martins, e outros músicos na capital paulista, onde viveu desde a infância até o início da idade adulta. Aos 22 anos, mudou-se para Santa Catarina e iniciou sua trajetória acadêmica. Graduou-se em licenciatura em música aqui pela Univale. Obteve o mestrado em interpretação e criação musical pelo UDESC e atualmente está cursando doutorado em processos criativos também pelo UDESC. Martins lançou 7 trabalhos autorais, incluindo CDs e DVDs, e atualmente é professor de piano e leitura musical no curso de música aqui da nossa querida Univale. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada. Agora sim a gente vai bater um papo bem especial, porque é uma carreira muito bacana. Eu te conhecia muito mais como pianista, me surpreendi quando eu vi os seus trabalhos como cantor também, Vou falar que é cantor também, professor? No fim das contas, eu trabalho mais como pianista profissionalmente mesmo, e compositor, mas eu senti uma necessidade de começar a cantar para colocar minhas músicas no mundo, Às vezes a gente não encontra tantas cantoras e tantos cantores dispostos a gravarem materiais novos, E eu acabei sentindo essa falta e tal, e comecei a cantar eu mesmo as minhas canções. E aí me tornei um cantor. Que maravilha, que bom. Antes da gente falar mais sobre o seu processo atual, que tem muitas produções bem interessantes, queria que a gente começasse, Gandhi, falando, a sua infância está muito interessante, Porque você nasceu no Rio Grande do Sul e foi para São Paulo. Como é que foi isso, Como é que foi esse teu encontro com a música? Já vi aqui a influência, do seu pai, entre outros músicos. Como é que foi esse teu encontro com a música já na infância? Pois é, o meu pai é uma peça central, tanto na questão da música quanto nessa mudança de estado, Como todos sabem, São Paulo é um grande polo de várias áreas, E a área artística, musical, ela é muito forte, São Paulo é um centro do Brasil. E o meu pai, todos gaúchos, minha família, somos todos gaúchos. Quando eu era criança, eu tinha ali uns 8 anos, mais ou menos, 9, ele sentiu a necessidade de expandir, a carreira, de expandir os horizontes, e a gente se mudou para São Paulo, a família toda. Então eu acabei passando essa primeira infância no Rio Grande do Sul, e depois, ali a partir dos 8, 9 anos, a gente foi para São Paulo e eu fiquei, estudei lá, enfim, fui criado lá, E aí comecei meus estudos de piano lá, de música, com professores, claro, da cidade lá, e com músicos amigos do meu pai, porque existia esse trânsito, Em casa de músicos sempre tem esse trânsito de muitas pessoas entrando para ensaiar, por exemplo, vamos fazer um show, vamos fazer um concerto, uma apresentação, e aí precisa de ensaio, E aí acaba iam lá para casa, e meu pai é cantor e também violonista, então acabava que ele trabalhava muito como cantor, e iam muitos pianistas lá em casa. Pianistas assim da noite de São Paulo, sabe aqueles senhores bem com muita cancha, com muita experiência, e acabavam me dando toques maravilhosos que eu trago até hoje, enfim. Então foi uma experiência realmente muito rica. Isso que eu ia perguntar, se seu pai também toca piano ou se ele era de outro instrumento, e como é que o piano, chegou na tua vida? Por que você escolheu o piano?
Pois é. Você se identificou já logo na infância com o piano, ou você tentou outros instrumentos, ou você toca também outros instrumentos, é multi-instrumento? Como é que você escolheu, ou o piano te escolheu, né? Porque também tem isso, dizem que o instrumento, né, escolhe o artista. Como é que foi isso? Pois é uma coisa que meu pai também né, um dedinho aí, porque ele não toca piano, né? Ele arranha ali umas notinhas e tal, mas ele na verdade é um cantor, é um excelente cantor e ele toca violão. Mas ele tinha uma coleção de CDs de música erudita na época e tinha muitos pianistas, Chopin, Bach, enfim, peças, né, de Bach e tal. E eu gostava de escutar aquilo. Você sabe que criança não tem filtro, né? A gente não sabe se isso aqui é erudito, se isso aqui não é. Não interessa. Se bateu assim, né? Emocionou a gente curte. Né? Nossa, criança é tudo sem filtro, né? E eu gostava muito, principalmente de Chopin. Eu achava incrível aquilo, realmente me movia, sabe? Me comovia. E aí ele percebeu isso e sabendo também, aí entra também a experiência dele quanto músico, sabendo que piano é realmente um instrumento privilegiado por vários motivos, né? E pensando lá na frente, vamos supor que ele se torne profissional. Piano vai ser um excelente instrumento também para ele se virar, né? Em várias frentes. Ele pode trabalhar sozinho, como é o caso que aconteceu. Eu trabalho muito sozinho com piano bar hoje em dia. Ele pode acompanhar cantores, cantoras, ele pode fazer muita coisa. Isso vinha saber depois, né? Depois de adulto, que ele falou esse tipo de coisa, né? Então, acabou sendo uma confluência, né? De vários fatores que me levou até o piano. Que coisa incrível, né? E eu acho o piano fantástico, né? Mas não é... A gente normalmente... Eu perguntei isso porque normalmente quando a gente fala, né, de multi-instrumentistas, ou enfim, das próprias crianças, jovens, às vezes, quando escolhem um instrumento, a primeira coisa que às vezes pai e mãe incentivam é um violão, né? Normalmente o pessoal às vezes parece mais fácil, mais acessível, enfim. Mas eu imagino a questão da afinidade, né? Desse encontro com o instrumento, às vezes não é o violão. Às vezes a criança experimenta um violão e descobre que não é bem ali, né? Porque tem essas diferenças, essas nuances, né? Para as cordas, né? Para as teclas, enfim, assim como os instrumentos de sopro, né? Tem as suas particularidades, né? Exatamente. Eu acho que isso daí também é bastante regido pelo gosto musical, né? Da criança, porque a criança também tem um gosto musical, que é aquilo que comove ela, como eu estava falando, né? Nesse momento da minha vida, eu estava sendo comovido por músicas que envolviam o piano. Então, se meu pai me colocasse sei lá, numa aula de bateria, provavelmente eu não ia ter tanto interesse, porque não estava conectado com essa coisa emocional. Né? Então, claro, ele por ser profissional já teve essa sensibilidade, né? Tá certo, que bacana, né? Que legal isso. Gandhi, a gente vai tocar a sua primeira música, né? Para a gente poder encerrar aqui o primeiro bloco e a gente poder falar mais sobre os seus trabalhos, as suas produções. Você escolheu para a gente aqui a música Senti, né? Quer falar rapidamente? Essa música é de sua autoria, né? Essa música é de minha autoria, tanto a música, né? A melodia, enfim, quanto a letra também. E, curiosamente, essa música também é tudo realmente de minha autoria, porque eu fiz a produção dela também toda em casa, durante o momento pandêmico ali, né? Durante a pandemia, né? Aquela história toda. E eu tenho um estúdiozinho em casa e tal, né? Home studio, e pensei, poxa, eu vou produzir alguma coisa em casa. Nunca tinha produzido nada, né? Tenho todos os equipamentos que precisa, né? Só faltava realmente botar a mão na massa para fazer, porque realmente dá um trabalhão danado, né? Então, tinha todo o tempo do mundo, né? Durante a pandemia tinha todo o tempo do mundo, um certo tempo ali, né? E eu utilizei esse tempo para descobrir essa nova faceta aí de produtor e tudo mais. E essa composição, ela é muito importante para mim, que eu acho ela, assim, modéstia à parte, muito bonita, apesar de ser muito melancólica, ela tem uma melancolia, assim, né? Mas eu adoro músicas melancólicas que têm melodias bonitas, enfim. E a letra dela ocorreu um processo interessante que ocorre às vezes com a gente, que é o seguinte: eu fiz primeiro a música, falei, beleza, a música tá bonita, tá do meu gosto, né? Tá do meu agrado, beleza. Agora eu vou fazer uma letra. E eu não sabia o que eu ia falar na letra.
E nesse processo, eu comecei a falar, e quando eu terminei a letra, eu percebi que eu tinha falado uma coisa que eu precisava muito falar. É como se fosse um processo terapêutico. Sabe aqueles diários que às vezes a gente faz e que a gente começa sem ideia nenhuma e de repente vai escrevendo e a coisa vai desenrolando e você fala coisas que você realmente precisava falar. E essa música é um exemplo desse processo meio terapêutico, só que através da canção, né? Muito bem, então a gente vai curtir agora, vai ouvir a música Sentir, a gente vai depois para o intervalo rapidinho e aí a gente volta para conversar mais, tá bom, Gandhi? Valeu! Vamos curtir então Sentir. Ainda que você não queira mais saber das coisas que me fazem bem, nem queira perguntar se vivo a procurar maneiras de esquecer. Se o tempo já curou as marcas em você, em mim ainda dá pra ver. Na sombra em meu olhar, na louca solidão dos restos do meu espero nunca mais sentir o mundo todo vir ao chão. Não sei se posso resistir à angústia de não ter perdão. Não sei se posso resistir à angústia de viver sem ti. Muito bem, gente. Música lindíssima, viu, Gandhi? Muito bonita. Você falou dessa questão, né, da melancolia, mas é como você bem mencionou, né? A harmonia, né, a sensação assim de bem-estar que ela traz, né? É muito boa. Parabéns. É muito linda, assim. Ela envolve a gente, viu? Muito boa, Gandhi. Obrigado, fico feliz. Muito bem. A gente vai fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, que aí no segundo bloco a gente vai conversar mais sobre as suas produções, o seu processo criativo, tá bom, Gandhi? Tá bem, vamos lá. Então vamos lá, rapidinho para o intervalo, já já a gente volta com mais violas, versos e prosas. Violas, versos e prosas, volta já. A busca pelo conhecimento sempre motivou a humanidade. Desde sua origem, atravessando os séculos, impulsionada pela curiosidade. Em Itajaí, Santa Catarina, a força de homens e mulheres lutou pela construção de um espaço no qual o conhecimento ganhou casa. E assim nasceu, há 60 anos, a Univale. Mais do que uma instituição de ensino, um lugar de formação e construção de sonhos, de pesquisa, de inovação, de extensão, de arte e cultura, entrelaçado com o mundo por meio da internacionalização. Hoje, a Univale está na história e no coração de milhares de pessoas que, de alguma forma, foram impactadas por sua força transformadora. Por isso, vamos celebrar essa data tão importante. Junte-se a nós, compartilhe suas histórias, conecte-se e faça parte deste legado. Juntos, reinventamos o amanhã. Univale 60 anos. O futuro já começou. Estamos apresentando Violas, Versos e Prosas. E estamos de volta com Violas, Versos e Prosas, hoje conversando
com uma pessoa muito querida, né, compositor, pianista e vou falar cantor também, viu? Cantor também, porque também é um ótimo, excelente cantor que é o Gandhi Martínez, que também é professor nosso aqui da Univale. É uma honra, né, poder entrevistá-lo aqui, contar um pouco da sua trajetória, da sua história, que tem muita coisa para contar, né, professor? Já estou falando professor, né, porque a gente fica mais próximo. Né? Muito bom. Mostramos uma música sua, Senti, mas, né, quando a gente olha, né, as suas produções, tem uma lista imensa, inclusive até o professor aqui, eu quero falar um pouco mais sobre o processo acadêmico, né, porque o professor tem dado workshops, né, cursos, aulas também sobre composição, né, então eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso, né, esse seu envolvimento, até inclusive é o seu mestrado, né, em processo criativo, não é isso? Tem o seu doutorado agora, né? Queria que contasse um pouco para a gente como é que esse meio acadêmico, né, te pegou, fez com que você quisesse, né, investir mais nessa área, né, de dar aula, de estudar mais, enfim, de estar nesse convívio acadêmico. Tem músicos que se jogam mesmo na vida, na carreira musical e não voltam mais, né? Então, pois é. A música ela nos dá muitas possibilidades, né? Ainda bem, né? Verdade. Então, depois da graduação, eu acabei caindo nessa vida de acadêmico, né? Porque eu queria realmente continuar aprofundando meus conhecimentos, né? Eu conheci um professor lá da UDESC, através de uma palestra que ele deu, né, sobre um conceito, né, específico que eu fui estudar. E aí eu falei, poxa, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para estudar isso e tal? Ele falou, olha, vê o edital quando sair, aquele processo todo e tenta, né? Aí eu tentei e deu certo. Para minha surpresa, porque assim, na primeira tentativa, isso no mestrado, né? E aí, nossa, me apaixonei pela área acadêmica, realmente, né? Essa questão da produção de conhecimento, a seriedade com que as pessoas fazem isso, né? E é muito, muito legal, né? Eu acho que tem que ter o perfil, talvez eu tenha o perfil e acabei gostando, mas o fato é que eu gostei muito. E aí, depois, eu parti para o doutorado em 2018, não, em 2018 eu acabei o mestrado, em 2020 abri o doutorado lá na UDESC, daí eu fui direto, falei, não, vou fazer de novo com o mesmo orientador, mas pesquisando outras coisas e tal. E aí, estou de cabeça. No final desse ano eu termino meu doutorado. E você falou sobre as minhas produções, do meu mestrado saiu um CD. Olha que legal. Sim, porque são mestrados. O meu mestrado foi em composição musical, né? Assim como os processos criativos, no fim das contas, é composição musical. E junto com a tese, junto com a dissertação, você tem que fazer um portfólio de composições, atrelada, claro, à tua pesquisa, né? Tudo conversando entre si, né? E do mestrado, eu fiz 8 composições para piano, violino, né? Cordas, né? Violino, cello, viola. E eu consegui aprovar um edital lá do município de Florianópolis, da Fundação Franklin Cascais, e eu consegui gravar essas minhas músicas que eu fiz durante o período do mestrado com o pessoal da Camerata Florianópolis, né, que é um grupo super bom, né, super conhecido e de excelentes músicos, né. Aí eu consegui gravar lá num estúdio maravilhoso, né, com esse pessoal, essas músicas. Depois tive a contracapa assinada ali, uma dedicatória que vem junto com o CD ali do maestro, né, da Camerata. Enfim, foi um processo muito, muito bacana. E que me deu um gás a mais para poder continuar para o doutorado, né? Que legal, tanto é que ao mesmo tempo que você continuou estudando suas composições, também seu processo criativo continuou. Tanto é que eu queria até tocar no assunto da música que o professor escolheu para a gente encerrar o programa. Ele acabou vencendo um festival, é isso? Um concurso, né? Essa música, né? Foi premiada, né? Acabou gerando videoclipe, né? Aí você acabou aparecendo ali como cantor. Foi muito bacana, muito legal. E num samba, né? Num estilo diferente, né, do que também você estava acostumado a produzir. Quero que você conte para a gente como é que foi isso. Exatamente. Então, esse álbum que eu estou te falando do mestrado, eles são músicas eruditas, né?
outra estética, outra coisa. Eu já tinha lançado outros CDs antes de música popular brasileira, de música instrumental, né? Mais aparentada com jazz, com choro, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, só aí já tem muita coisa diferente, né? Pois é. Já tem música erudita, já tem choro, já tem jazz, já tem tudo, né? Aí, depois eu fiz esse CD que tem a música Sem Ti, que é um álbum de 15 músicas só de canções. E depois disso, eu comecei a me dedicar a fazer músicas mais com raiz brasileira mesmo, mais no samba e tal, né? E essa música eu inscrevi lá no Festival da Canção de Balneário Camboriú em 2022, e eu fiquei em terceiro lugar, fiquei muito feliz. E uma das premiações, um dos prêmios, foi justamente a gravação dessa música e a gravação do videoclipe. Mas a gravação dessa música foi algo extraordinário, porque a pessoa que ficou responsável por esse prêmio é uma cantora chamada Karina, de samba, e então ela tem um olho crítico para isso, né? E ela colocou na mão de um cara fenomenal chamado Pretinho da Serrinha, lá do Rio de Janeiro, que é tipo um cara top, assim, total, sabe? Muito bom, muito bom. Agora ele tá famoso, super famoso, né? Ele já era famoso na época, mas agora ele tá ainda mais famoso. Mas ele é famoso porque ele merece. Ele é muito, muito bom. E aí ele fez a produção dessa música. Ele tocou quase todos os instrumentos, fez produção, fez os arranjos, fez tudo. Então, quer dizer, aí depois ainda fizeram um clipe e tal. Foi um prêmio, assim, uma surpresa e um prêmio, nossa, muito maior do que eu poderia esperar, sabe? Fiquei muito feliz com o resultado final. Depois vocês vão poder ouvir, né? Com certeza merecido, né, Gandhi? Merecido, porque a gente acompanhando toda a sua trajetória, no seu processo, né, criativo, e muito legal, porque a gente imagina, normalmente, quem pensa num pianista, pensa sempre numa sequência, né, numa trajetória normalmente mais clássica, né, mais erudita. Não sei se eu estou errada nisso, né, se existem esses questionamentos. E quando a gente olha o seu trabalho, né, sua trajetória, a gente vê como é interessante e como é vasta, como é rica, né, sair de um erudito, né, de toda uma produção popular, e cair num samba, né, cair em outros segmentos, né, e cantando também, né, tudo junto, né, tudo isso junto, agregando cada vez mais valores. E a questão do processo criativo, né, da composição, que inclusive eu sei que o professor dá workshops, né, oficinas sobre isso, sobre composição, que é muito importante, né? Não é fácil, né, compor, né? Tem todo, eu imagino, né, que não nada fácil, né? Tem que ter todo imagino uma inspiração. Não sei se tem técnica para isso, né, professor, para poder compor. Se existe uma técnica, né, professora que vai explicar, sabe explicar melhor, né? Pois é. A composição ela é envolta por esses medos, né? Por alguns fetiches, assim, que só pode ser compositor quem é gênio, né, ou coisas assim, né, e que no fim das contas, quando eu faço esse tipo de workshop, um dos motivos é justamente desmitificar um pouco essa ideia de que composição é uma coisa só para gênio ou só para pessoas que sabem muito, muito de música e tudo mais, né. É claro que a pessoa que sabe, quanto mais a pessoa sabe, isso não vai fazer mal de jeito nenhum, em nenhum momento, né? Mas existem técnicas, existem meios das pessoas fazerem músicas boas, às vezes com pouca coisa, sabe? Com poucos elementos você consegue fazer músicas muito boas, porque não é a complexidade da música que faz dela boa ou não. Maravilha. São outras coisas, né? Então... Que bom, que bom. Isso é motivador, né? Quando a gente vê, é motivador, né? Porque para quem está acompanhando, para quem às vezes tem curiosidade, tem vontade, possa se inspirar, né? E buscar mais, né? Nessa saber área. Que é possível, né? Sim, saber que é possível, né? Saber que é possível. Professor, nossa conversa iria aqui, olha, eu iria horas aqui, viu, conversando, né? Infelizmente o tempo passa muito rápido aqui no Violas, Versos e Prosas, mas claro que fica o convite para a gente, né, um dia conversar num outro momento, quando tiver mais novidades aí, né, das suas produções, por favor, mande para a gente, né, suas músicas para a gente colocar ali na Rádio Univale, porque elas vão para a Rádio Univale também, para o pessoal conhecer e acompanhar as suas produções. Obrigada por aceitar e por conseguir tirar um tempinho aqui para a gente, viu, professor?
Obrigado, Juliana. Obrigado, pessoal aí da Univale FM, pelo convite. Fico muito, muito feliz de conversar com vocês. Parabéns, e parabéns pela sua música, pelo seu repertório, pelo seu trabalho fantástico, e agradecer a você também que está em casa, acompanhando sempre com a gente o nosso Violas, Versos e Prosas, agora também, né, em sinal aberto, 18.1 na Univale TV, também pelo canal 15 da Claro, nosso canal do YouTube e na Univale FM, claro. E vale lembrar, siga a gente nas redes sociais, ali na Univale FM, Univale TV, e vai aparecer na tela para você também o Instagram do professor aqui, do Gandhi Martins, para você acompanhar e seguir, conhecer mais sobre o trabalho desse profissional fantástico. Obrigada, professor. Valeu, obrigado, Juliana. Obrigado, ouvintes. E agora a gente finaliza com a sua música, claro, Gente Bem Amada. Música muito legal que você vai ter o prazer de conhecer agora desse profissional incrível. Beijo, até o próximo Violas, gente. Sucesso, rapaziada. Solta o samba. Ando sem a mínima vontade de procurar conforto na ilusão. Mesmo que a verdade nunca deixe eu me aproximar, ainda assim pretendo pelo menos me ocupar em tentar fugir das armadilhas de quem pesa tudo em ouro e prata. E talvez um dia surja numa epifania alguma ideia que não seja assim tão rasa. Na hora do silêncio da madrugada, penso nesse mundo que sustenta tanta mágoa. Percebo que a vida só precisava de mais gente bem amada. Isso já não é nenhum segredo, mas poucos fazem dele seu altar. O amor é força da mais nobre constituição, é componente inerente a toda a criação. E a quem viva só pelo dinheiro ou por uma imagem de fachada, isso, meu amigo, eu te digo, é um perigo, pois a vida sem amor não vale nada. Na hora do silêncio da madrugada, penso nesse mundo que sustenta tanta mágoa. Percebo que a vida só precisava de mais gente bem amada. Na hora do silêncio da madrugada, penso nesse mundo que sustenta tanta mágoa. Percebo que a vida só precisava de mais gente bem amada. La la ya la ya la ya la ya la 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 ya. La la ya la ya la ya la ya la. La la ya la ya la ya la ya. Violas, Versos e Prosas, uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale.